Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que eu te encontro, mas espero que te encontre bem. Vamos seguir então aqui com a análise de Guerra e Paz, dessa vez a parte 3 de 4 partes de análise. Eu li dessa vez a página 740, o início do livro 2, né? Inclusive o livro 2, Guerra e Paz. Este agora, o outro era com a capa branca, lembra? E o escrito em preto, ou preto ou laranja, não lembro. Este aqui com a capa preta e o escrito em branco. Tá? É o livro 2 do box. Muito bonito, por sinal da Companhia das Letras. Bom, aqui começa de uma maneira muito diferente, porque eu sinto que o Tolstói, como narrador, ele se inclui mais na história desde o início aqui. Então, em que contexto ele se inclui na obra? Ele se inclui na medida em que ele começa a falar de uma vontade histórica contraposta com a vontade dos indivíduos. Então é como se ele começasse a dizer que tem um mecanismo por trás, digamos assim, que governa as pessoas. É verdadeiramente essa a metáfora. Tá? Eu vou ler alguns trechos aqui e vocês vão entender. Por exemplo, ele escreve o seguinte: o início da sua fala tinha obviamente o propósito de ressaltar a vantagem da sua posição e de mostrar que, apesar disso, ele ia aceitar a abertura de negociações. Porém, depois que começou a falar, quanto mais falava, menos se via em condições de governar as suas próprias palavras. Quem governa? Todo o propósito das suas palavras, agora, já era obviamente apenas o de exaltar a si mesmo e de aviltar Alexandre, ou seja, fazer exatamente aquilo que ele menos queria no início da conversa. Então, é como se tivesse uma vontade de outra. Aqui não fica tão forte a questão histórica, mas fica essa questão de, tipo assim, tem alguém governando as minhas palavras, tem alguém governando as palavras da personagem que não é a própria personagem, né? Isso faz lembrar, inclusive, a análise passada, imediatamente passada do livro que eu fiz nesse interregno aí de leitura, porque eu dei uma pausa no Guerra e Paz, que foi para ler O Ano da Morte de Ricardo Reis, né, que eu soltei análise, inclusive, do Ricardo Reis, dizendo existem vários dentro de mim, né, mas daí era uma noção de personalidade subdividida. Aqui é uma força diferente, não é uma força dentro do indivíduo, mas uma força externa que estaria governando ele de fora. Ricardo Reis não, Ricardo Reis é um, mas é vários, por causa da questão do Fernando Pessoa, que está lá no vídeo. Agora aqui não, aqui a questão é toda outra, é um mecanismo histórico que está fazendo rodar, que está fazendo os personagens falarem e fazerem o que elas fazem. Bom, além disso, a gente vai ter lá na página 796, vamos para ela, 796. Rostov, sem saber o porquê, ergueu o sabre e golpeou o francês. Sem saber o porquê. E ainda no 983, a gente tem ainda: mesmo sem a sua ordem, cumpria-se aquilo que Napoleão queria. E ele só dava ordens porque achava que era isso que esperavam dele. E outra vez foi levado para o seu mundo artificial de miragens de grandezas indefinidas, e de novo, como um cavalo atrelado à roda de uma engrenagem, imagina que faz algo para si, Napoleão se pôs resignadamente a desempenhar um papel triste, cruel, penoso e desumano que lhe fora destinado pela história. Essa é a noção que traz. Eu não separei um trecho em específico, mas o Tolstói coloca isso em texto, assim, uma vontade histórica, uma força histórica que move os indivíduos independentemente das escolhas pessoais. Tanto que depois se discute muito nas cenas de batalha, nas cenas de guerra que vão aparecer depois. Não sei se vou comentar, acho que não, porque não cabe tanto, mas assim, como os chefes deram ordens para os exércitos. Os exércitos não cumpriram essas ordens, cumpriram outras, ou foram tomadas várias microdecisões, assim, ali na hora que precisava ser, sem levar em conta o macro, e depois, quando tinha um resultado macro, tentava se justificar as micro-escolhas naquele macro. E aí o argumento do Tolstói cara, não tem sentido nessas micro-escolhas. O resultado macro ele vai se dar, independente dessas decisões que vão acontecer, porque essas decisões, na verdade, elas não são cumpridas, elas são cumpridas de maneira errada, elas são cumpridas de maneira equivocada. Então, na verdade, não está se cumprindo a vontade de um indivíduo, mas está se cumprindo o que tinha que se cumprir, qual seja uma vontade histórica que ele não explica muito mais.
Tá? Essa ideia aqui está muito presente nesse segundo livro, muito presente. Pelo menos até a página 1200, mais ou menos, que foi onde eu parei para começar essa análise aqui. Tá? Então, à frente, eu separei também para te falar sobre os sentimentos absurdos, pelo menos que eu considero totalmente absurdos, frente à guerra. Bom, na página 847, 911, e esse é um tema que inclusive já está presente no primeiro livro, né? Eu lembro de um trecho específico que eu separei e me marcou muito, é o general comemorando que caiu uma bomba e matou 2 soldados dele. Tipo assim, pô, ele fala isso com um sorriso de canto da boca. Isso é absurdo, isso é absurdo. Então, página 847. Os sons das granadas e das balas de canhão que caíam despertaram, a princípio, apenas curiosidade. A esposa de Ferapontov, que até então não parava de choramingar dentro do celeiro, calou-se, saiu para o portão com o filho nos braços, ficou observando em silêncio as pessoas escutando os sons. Puxa, que força, disse um. Estou pulando um parágrafo aqui, tá? Puxa, que força, disse um. Fez em pedacinhos o telhado e o teto. Deixou a terra toda revirada, que nem um porco, disse o outro. Isso sim, agora ficou animado. Exclamando, disse rindo. Ainda bem que você pulou, senão tinha virado picadinho também. Disse rindo. E isto já com anos e anos de guerra rolando, né? Para mim é uma visão absurda, totalmente absurda. Outro exemplo disso é na página 911. Vamos ver. Quanto mais profundamente mergulhava naquele mar de tropas, mais se via dominado pela angústia da inquietação e por uma alegria nova, que nunca havia experimentado. Era um sentimento semelhante ao que experimentava no Palácio Sloboda, por ocasião da visita do soberano. No caso, o soberano Alexandre. O sentimento da necessidade de realizar algo e de sacrificar-se por algo. Pierre experimentava agora o sentimento agradável da consciência de que tudo aquilo que constitui a felicidade das pessoas, os prazeres da vida, a riqueza e até a própria vida, são tolices que dá gosto descartar em comparação com outra coisa. Com o que, isso Pierre não conseguia responder. Esquisito, no mínimo esquisito, assim. Talvez um dia, se o Brasil entrar em guerra, eu venha a entender isso, mas acho muito difícil. É um sentimento que para mim é tão distante, porque a guerra é terrível, né? Inclusive, tão terrível a guerra que na página 982 há um recuo do próprio Napoleão, tá? Então até então Napoleão estava ganhando tudo, aí de repente ele perde uma batalha, e aí vem a descrição da página 982, que começa a trazer de novo aquele contraponto que aparece no primeiro livro, que às vezes eles estão felizes com a guerra, às vezes estão tristes com a guerra. Ele vai dizer o seguinte: o aspecto terrível do campo de batalha, coberto de cadáveres e de feridos, somado ao peso que sentia na cabeça, Napoleão, as notícias de que 20 generais conhecidos seus tinham sido mortos ou feridos e a consciência da fraqueza de seu braço, antes poderoso, produziram uma impressão inesperada em Napoleão, que em geral gostava de contemplar os feridos e os mortos, pondo à prova, desse modo, a sua força de espírito. Assim ele pensava. Naquele dia, o aspecto terrível do campo de batalha derrotou a força de espírito em que ele supunha estar seu mérito e sua grandeza. Então, olha só, Napoleão ele gostava de ver mortos, de contemplar mortos e feridos. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E de repente, quando os mortos e feridos são em mais números do próprio lado, são maiores os franceses nessa batalha, ou são tantos franceses quanto russos, ou enfim, são muitos franceses. Foi uma guerra, foi uma batalha especificamente bem sangrenta para os franceses. Aí ele começa a sentir o peso. Ele, que depois de dominar uma Europa, depois de conquistar uma Europa inteira, com batalhas muito sangrentas, quando chega na Rússia, quando começa a perder um pouco a força do exército, que claro, a gente sabe o que aconteceu na história, depois a Rússia virou e começou a bater na França de novo, aí que ele começou a sentir o peso da guerra. Até então estava muito bom, ele gostava de contemplar mortos e feridos. Olha que impactante. Outro tema que eu gostaria de trazer para cá, que chama atenção,
é um protonihilismo, aí que vem aparecendo bem. Esse livro aqui é de 1820, alguma coisinha, se não me engano, salvo engano. E na página 878 começa a aparecer, a despontar algum niilismo da princesa Mária, na ocasião que ela vai perder o pai, o príncipe Bolkonsky. Não confundir com o Andrei. O Andrei também é príncipe Bolkonsky, mas é o filho do Bolkonsky Paia, não sei, não lembro o nome dele, mas que morreu que morreu e que na 878, página 878, desperta esse sentimento de niilismo na princesa Mária. Perguntou alguma coisa à princesa Mária e ela respondeu. A princesa Mária não respondeu. Não compreendia quem devia partir, nem para onde. Será possível tomar alguma providência agora? Pensar em alguma coisa? Será que não é tudo indiferente? Ela não respondeu. Isso aqui foi logo depois da morte do pai dela mesma. Achei que não tinha morrido aqui, mas sim, tinha morrido sim. Então, assim, será que não é tudo indiferente? Isso é niilismo. Não tem valor, não há valor no mundo. Tudo indiferente, tanto faz. Começa a aparecer nessa cena de morte da princesa Mária, que era uma princesa super recatada, super estudiosa, não saía muito de casa também, porque também, pela narração do Tolstói, coitada, ela era horrivelmente feia e ninguém queria namorar ela, então ela também estava ficando velha, não tinha pretendente ainda, enfim, uma história toda. Na página 884, ao episódio que eu achei interessante assim de comentar. Não posso me adentrar muito porque eu não sou especialista, posso falar muita abobrinha inclusive, mas é um contexto de revolta dos mujiques, porque o que acontece agora? A Rússia, Moscou vai ser invadida, a capital, provavelmente, nesse momento aqui provavelmente, depois ela foi de fato invadida, vou até comentar um pouquinho mais sobre isso depois, mas beleza, Moscou, a capital, invadida. E aí os mujiques não querem ir junto com os patrões, porque os mujiques seriam esses eles não eram chamados de escravizados, mas era basicamente uma escravidão que tinham, um regime de servidão, não é basicamente, mas assim, se assemelha em alguns pontos. Era um trabalho muito forçado, um trabalho no campo, não tinha exatamente as penas corporais, até onde eu percebi no livro, pelo menos isso não aparece no livro. Mas o que eu queria chamar a atenção é que há uma crítica aqui, feita pelo Tolstói, ao regime de servidão. E ele coloca isso na boca de um mujik, que está falando com a princesa Mária, inclusive. A princesa Mária está repreendendo essas almas, né? Outra maneira de chamar esses servos é também almas. Quando eles faziam a contabilidade das fazendas na Rússia, também fazia a contabilidade com quantas almas servindo a tal patrão, a tal senhor, também era um termo designado. Então, um desses mujiques, um desses servos, uma dessas almas, almas é mais para contabilidade, não serve tanto para individualização, né? O que a alma falou, não, o que o servo falou, mas enfim. Disse o seguinte para a princesa Mária: vejam só, ela aprendeu bem a lição, ir atrás dela para trabalhos forçados. É uma denúncia. Ele está dizendo isso. Por que ir junto com a princesa Mária fugindo aqui de Moscou? Com russo ou com francês, por mim tanto faz. Com russo eu já estou sendo explorado. Com os russos já são trabalhos forçados. O que eu tenho a perder? Afinal de contas. Eu acho que trazer essa insatisfação do mujik para um livro dessa época, eu acho que é um ponto, já que o Tolstói começa a criticar o regime da servidão na Rússia. Tá? Outro ponto sempre muito caro para mim, leitor de Saramago, é como é que Deus é colocado nesse contexto de guerra e paz, e ele aparece sim, não no contexto de paz, inclusive, na página 938. É um trecho bem interessante, que diz o seguinte: os reis todos, exceto o chinês, usam um uniforme militar e conferem a maior recompensa àquele que matou mais gente. Como vai acontecer amanhã? Eles se reúnem para se matarem uns aos outros,
ferem, aleijam dezenas de milhares de pessoas e depois vão mandar rezar missas em ação de graças por terem matado tanta gente, cujo número ainda tratam de aumentar. E vão proclamar a vitória, supondo que quanto mais gente for massacrada, maior o mérito. Como é que Deus, lá do alto, pode vê-los e escutá-los? Exclamou o príncipe Andrei com voz fina e estridente. Ah, meu caro, ultimamente viver tem sido penoso para mim. Vejo que comecei a entender coisas demais, e não me convém ao homem provar os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não será por muito tempo. De novo, né? Agora analisando essa passagem aqui, bom, essa questão de Deus fica muito clara, né? A questão de rezar missas para os heróis da guerra, rezar missa para aquele que matou mais gente, em verdade. E aqui também vem essa questão, né? Do príncipe Andrei de novo. E não convém ao homem provar os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui, de novo, uma desconfiança do príncipe Andrei acerca do conhecimento, né? No livro 1, eu lembro que teve um diálogo parecido com esse, mas daí era, se não me engano, do príncipe Andrei com o príncipe Pierre, tá? E é a conversa no mesmo sentido, assim, o príncipe Andrei, ele está desacreditado, o Pierre vem da maçonaria, cheio de ideias reformadoras, fala que vai dar escola, que vai dar trabalho mais digno, digamos assim, para os servos do Pierre, que tinha muitos servos, herdou muitas almas. E aí o príncipe Andrei rebate e ele diz, não convém ao homem provar os frutos da árvore do conhecimento. Eu sou mais infeliz, na verdade, que meus mujicas, porque eu conheço. E porque eu conheço, eu sou muito deprimido. Porque eu conheço as razões ou as desrazões políticas. Porque eu sei que vai dar errado. É uma desesperança, uma desconfiança com o conhecimento que ela aparece em alguns momentos na teoria da filosofia, inclusive dentro de Guerra e Paz, na figura do príncipe Andrei, já pela segunda vez agora. Não tinha nem reparado antes, mas agora reparo. Tá? É interessante, é uma questão filosófica. Esse livro ele é permeado de questões filosóficas postas de maneira simples, digamos assim, ou de maneira que fica quase desapercebida, porque não é um personagem que é todo moldado para a filosofia, não. O príncipe Andrei ele é bem educado, mas ele está na guerra, teve uma perda de uma mulher, aí, então ficou... e teve um romance com a Natasha também. Então, assim, é um personagem que tem múltiplas facetas. Não é um personagem que foi moldado na história só para ser o cara que vai ficar fazendo filosofias. Não, todos eles fazem filosofias. Inclusive, tem um super simples, um pouquinho mais para frente, eu vou trazer aqui na análise, que o cara é muito, muito simples. Ele faz uma reflexão muito interessante. Então, esse é mais um traço do livro, né? Bom, uma coisa que me chamou também atenção em específico, assim, nem separei um trecho para comentar, porque acho que são vários, fica bem claro durante o livro, mas como os mundos são vários dentro da Rússia. No dia que Moscou é invadida, termina a invasão de Moscou, e o capítulo seguinte corta para uma cena de baile em São Petersburgo. Desde o início da guerra, Moscou estava fazendo bailes enquanto a França invadia a Rússia. E aí, quando ela é tomada, São Petersburgo continua fazendo baile. Para os ricos e poderosos se reunirem, e dançarem e se divertirem, digamos assim. Isso acho que chama muita atenção. Acho que a falta de seriedade, a falta de interesse mesmo da classe dominante, nesse caso, classe política, classe econômica, de assim, se importarem mesmo com a situação, como se estivessem dizendo assim, olha, tanto faz, né? Não vai chegar aqui, não é comigo, não estão preocupados com isso. Claro, em alguns desses bailes, certamente se discutiu o tema da guerra, evidente, os personagens falavam sobre, traziam novidades, um dava uma opinião assim, outro dava uma opinião assado, mas a verdade é que estavam em baile, ao fim e ao cabo era um baile, uma festa, durante a guerra que tinha tomado inclusive já a capital do país deles. Mais um tema que chamou bastante atenção: o incêndio de Moscou. Depois que a Moscou é tomada, ocorrem vários incêndios, porque é uma cidade toda construída em madeira. E a frase que é dita por um dos personagens, na verdade não é nem dita por um dos personagens, salvo engano, é uma reflexão do próprio narrador. Vamos ver se eu encontro ela aqui para nós. Me chamou bastante atenção. Isto: ao ver o incêndio da cidade,
Ninguém jurava vingança contra os franceses. Isso aqui está no contexto dos russos em caravana se deslocando da cidade. Ninguém jurava vingança contra os franceses, mas sim pensava no próximo terço do soldo que ia ser pago, na próxima parada para descanso, na quitandeira matriótica e coisas desse tipo. Ninguém está revoltado com o incêndio da cidade. Aqui é uma crítica que ninguém está percebendo todo. Está todo mundo tão enfiesado, tão apequenado no próprio mundo, que não percebe a grandeza do que é o incêndio de Moscou, do que é o incêndio da capital. Não tem ninguém jurando vingança, não tem ninguém com sentimento, com o coração ardido, né? É essa que é a denúncia que faz o narrador aqui. É todo mundo pequeno, todo mundo está preocupado com a próxima parada para descanso. Então, em guerra, a capital está sendo tomada e a preocupação é a próxima parada para descanso. Essa é uma denúncia, pode ser vista como uma denúncia, agora pensando bem, pode ser até vista como uma análise de como as coisas são. Não dá para ficar também sempre preocupado com as coisas grandes, tem que preocupar com o próximo passo. Acontece muito, né? A gente vai vivendo a vida, vai se preocupando com o que tem que fazer para hoje e vai esquecendo todo. Eu vejo como uma denúncia ainda assim, mas poderia ser interpretado de outra forma. Tem uma alusão, algumas metáforas aqui ao direito e ao poder, páginas 1146, 1157. Na 1157, onde tem julgamento, tem mentira, afirmou um homem miúdo. Sabia que estava sob o poder daquelas pessoas. No caso é Pierre no poder dos franceses. Sabia que estava sob o poder daquelas pessoas, que só o poder o trouxera ali, que só o poder dava a eles o direito de exigir respostas para as perguntas, que o único objetivo daquela assembleia era condená-lo. Por isso, como havia o poder e o desejo de condenar, não havia necessidade da astúcia das perguntas, nem do tribunal. Era evidente que todas as respostas tinham de servir à condenação. Então, uma crítica ao sistema judiciário. Aqui. Nem ao sistema judiciário, né? Mas é uma crítica ao poder, talvez, que vai ser servido os seus instrumentos para atingir os meios que quer. Não necessariamente os meios que os instrumentos que ele use, se adequados fossem, levariam talvez uma resposta mais razoável. Não, aqui o fim já está definido. Não importa o meio, a gente vai chegar lá, né? E aqui faz essa crítica junto ao poder em específico, mas também com um pouquinho de judiciário também, pensando em julgamento, né? E aí até veio à minha cabeça, no momento que eu li a frase ali onde tem julgamento tem mentira, tem uma música do Racionais, agora eu não vou saber o nome, mas tem dois versos que o promotor é só um homem, Deus é o juiz, né? Acho que isso está aqui de alguma forma também, sabe? O homem é tão pequeno. Será que ele de fato é capaz de ser um julgador adequado? É possível? É uma reflexão que eu acho que cabe aqui, que pode ser pensada aqui. Não sei se ele colocou de propósito, mas eu acho que é muito razoável que se faça. E aí, por fim, eu separei o brilhantismo do autor em dois trechos que eu achei sublimes. Vamos começar com o da página 1169, que é uma astúcia de descrição da cena, que ela é belíssima. André, isso aqui é a cena do príncipe Andrei já para morrer. O príncipe Andrei, filho, né? O pai e filho morrem. O pai morreu antes, o filho está morrendo agora. André, você não quer... Falou de repente a princesa Mária, com voz trêmula. Você não quer ver o Nikoluchka? Ele se lembra de você o tempo todo. O filho dele, filho do Andrei, é o Nikoluchka. Nikolai, né? Mas o Utka que nem o nosso pãozinho, o Utka deles é esse inho de afeto, de carinho. Então, Matrioshka é a mãezinha, né? Enfim. O príncipe Andrei sorriu de modo quase imperceptível pela primeira vez, mas a princesa Mária, que conhecia tão bem o seu rosto, compreendeu com horror que não era um sorriso de alegria, de ternura pelo filho, mas de sereno e suave desdém
pelo fato de a princesa Mayra ter empregado o que, na opinião dela, seria o último recurso para tocar os seus sentimentos. O príncipe Andrei estava começando a... estava abrindo mão da vida, assim, ele estava desdenhoso mesmo, como é descrito aqui. E porque ele abriu mão, assim, ele pensou que não ia conseguir, e aí ele começou a ficar meio amargo. De fato, morreu, mas essa cena final, assim, dessas amarguras, está muito bem descrita. Essa aqui eu acho que é uma descrição brilhante, verdadeiramente brilhante. E a última, então, para encerrar essa análise, e eu me despedir de vocês, é Helene, quando quer se separar de Pierre. Desde o início esse casamento estava fadado ao insucesso, assim. Um casamento meio esquisito, meio por interesse, os dois parecem muito afim, enfim, logo no início já deu errado. Helene, antes de dar dinheiro, insistia em que fizessem com ela os diversos procedimentos que a livrariam do marido. No seu modo de ver, o significado de toda a religião consistia apenas em manter o decoro na satisfação dos desejos humanos. Isso aqui é brilhante. Isso aqui é brilhante. Para um leitor assíduo de Saramago, que concorda com a crítica que ele faz, inclusive, isso aqui é quase para começar a bater palma para o autor. É lindo. É lindo, é muito bem construído, é muito bem pensado. E é interessantíssimo. Um baita debate. Um baita debate. Toda a religião consistia apenas em manter o decoro na satisfação dos desejos humanos. Com isso, eu encerro. Tchau, tchau.